amado irmão, amada irmã, querido ouvinte. Cá estamos nós com muita alegria para mais uma programação podcast Deus Procura de Portugal. Hoje, mais uma vez, temos na nossa companhia o nosso querido pastor João Amaral, da Igreja Cristã Nova Vida, em Massamá. Que a nossa companhia possa ser um agrado para todos vós que nos ouvem diariamente. Que Deus vos possa abençoar grandemente e que possam, através da nossa programação, sentir a companhia de Deus e que vocês possam ser abençoados. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora
Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 1 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, a Tua presença é maravilhosa. Fala conosco de uma forma poderosa nesse lugar. Eu te peço que no nome de Jesus não seja eu a falar, eu te peço que o Seu Espírito possa falar aqui nesse lugar de uma forma sobrenatural, que em nome de Jesus o Senhor Pai possa me usar nessa noite, que as minhas limitações não fiquem em evidência nesse lugar, mas que seja a voz do Teu Espírito a comunicar aquilo que o Senhor quer. Então prepara os corações. Que os corações aqui sejam solos férteis e que essa semente que será lançada nessa noite possa gerar frutos a 30, a 60, a 100 por um. E que no nome de Jesus, o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa noite, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Você pode sentar. Irmãos, nós estamos vivendo aqui um momento ímpar, um momento de mudança, um momento de transição. E antes dessa história toda começar a acontecer, antes de eu até pensar em vir para cá, vir para Portugal, já conversávamos eu e o pastor Vieira pelo Skype, e o pastor Vieira falou uma coisa para mim que me levou a pensar. Naquele processo de mudança, naquela fase de orar e pedindo a direção de Deus, se era esse aqui realmente o lugar que Deus queria nos plantar, se era realmente essa terra que Deus queria nos trazer, eu e minha família. O pastor Vieira disse para mim uma coisa: irmão João, entenda uma coisa, essa é uma decisão que você não pode tomar baseado em prós e contras. Você não pode pesar as vantagens e desvantagens. Ele disse para mim uma coisa: porque toda mudança, em toda ela, você ganha coisas e você perde coisas. O que você tem que ter claro na sua mente é qual é a vontade de Deus. Tomar uma decisão baseada em vantagens e desvantagens, você faz numa empresa, você faz num negócio. Agora, quando o assunto é reino de Deus, você tem que entender qual é a vontade do Senhor. Independente daquilo que você vai ganhar ou daquilo que você vai perder, se essa é a direção do Senhor, você tem que ir.
Você tem que fazer, você tem que obedecer, porque nós servimos a Deus por obediência. Aquele conselho ficou no meu coração, ficou na minha mente, e realmente, em toda mudança, nós ganhamos coisas e perdemos coisas. Eu tenho características, tenho virtudes, que tenho certeza que pastor Vieira, que Rogério, que pastor Melo, que pastor Edilson, que bispo Birajara não tem, mas assim como eu tenho limitações, tenho defeitos que eles não têm, e todos nós, cada um aqui é diferente, cada um aqui tem as suas particularidades, e em toda mudança, nós ganhamos e perdemos. Existem mudanças na nossa vida, que acontecem comigo e com você, que são planejadas, coisas que você planejou, que você sonhou, que você pensou, que você calculou quais eram os riscos, então você muda. Agora, existem mudanças nas nossas vidas que vêm de uma hora para outra, de uma forma inesperada, caem no nosso colo, de repente, sem a gente saber o que fazer com aquilo. Mas em todas as mudanças que acontecem na minha vida, independente se você vai ganhar ou se você vai perder alguma coisa, independente se você planejou ou não, é importante a gente entender que Deus é soberano sobre essas mudanças. Deus é soberano em tudo aquilo que acontece na minha vida. E às vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam. Deus, Ele conduz a nossa história. Quando, em alguns momentos da nossa vida, é tempo dele levantar algo novo, uma nova visão, uma nova direção, enfim. Momentos que Deus prepara na sua soberania para conduzir as coisas e às vezes acontece de uma forma inesperada, uma forma que a gente não imaginava. E esse texto da palavra de Deus fala de um tempo como esse na história de Israel. Um tempo de mudanças inesperadas. Deus, ele tinha um plano quando ele chama um povo. Quando Deus chama o povo de Israel, ele tinha um plano no coração dele. Ele tinha um plano de que Israel fosse bênção para as outras nações. Ele tinha um projeto. Deus, quando chama alguém, ele tem um propósito. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Olha, quando Deus chama alguém, ele tem um propósito. Deus não chama ninguém à toa. E quando Deus chamou aquela nação, Deus chamou aquele povo, ele tinha um propósito no coração. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, aquele propósito, o plano de Deus para aquele povo, eles não conseguiam entender. Eles começaram a se fechar em si e começaram a praticar idolatria, começaram a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E todos os preceitos, tudo aquilo que Deus tinha dito ao povo através de Moisés, aquele povo estava fazendo tudo que era o contrário. Então Deus, na sua soberania, porque Deus, quando determina uma coisa, irmão, você pode não querer, você pode não gostar, você pode se sentir desconfortável com aquilo, mas quando Deus escolhe, determina algo no coração dele, ele vai fazer. Independente de como eu me sinta com aquilo, ele vai fazer, porque Deus é soberano na condução da história da humanidade. E como ele tinha um plano, ele tinha um projeto, então Deus, ele muda a história, a vida dessas pessoas de uma forma inesperada, de uma forma que eles foram pegos de surpresa, foram pegos no contrapé. Como eles falharam no plano de Deus de serem luz para as nações, Deus então escolhe uma outra forma de fazer aquilo. Levanta um império, levanta um reino, o reino da Babilônia, e aqueles homens então invadem aquela terra e levam aquele povo cativo. E nesse momento então, Israel, ele é dispersado pelas nações daquela região. E junto com eles vão a sua cultura, vai aquilo que eles pensavam, vai a sua esperança messiânica, vai um pouco das Sagradas Escrituras. De certa forma, o plano de Deus, então, como eles não obedeceram por uma via, Deus escolhe um outro caminho para operar a sua soberana vontade, porque Deus faz assim. E nesse momento de mudanças, nesse momento de crise, porque eles estavam em crise, porque eles não entendiam se nós somos o povo de Deus, se Deus nos chamou, se Deus nos escolheu, como é que isso tudo foi acontecer? E nesse tempo aqui, nesse texto, Jeremias era um dos únicos profetas que advertia aquelas pessoas que a conduta deles, a maneira como eles se comportavam, iria gerar um cativeiro iminente. Deus iria levantar um juízo. Mas a maioria dos outros profetas diziam que não, muito pelo contrário. Nós seremos mais que vencedores. Não, essa crise não vai nos afetar, essa crise não vai nos abalar, que é isso? Foi Deus quem nos escolheu, nós estamos aqui porque Deus escolheu.
Mas aqueles homens não entendiam que Deus ele tinha um propósito, tinha a sua soberana vontade, seu plano sendo executado. E por conta disso, então, por não ter dado ouvidos à palavra do Senhor, por não ter dado ouvido ao homem de Deus, aquele mal sobreveio, o cativeiro veio. Levaram os nobres, levaram os governantes, levaram os sábios, levaram os homens de Deus, levaram os líderes, levaram os mais influentes, mas por conta da mensagem de Jeremias, ser uma mensagem que contrariava o senso comum, aquele homem acabou sendo preso. Levaram todo mundo, levaram os governantes, levaram todos, os profetas, levaram aqueles que poderiam influenciar, mas esqueceram lá na cadeia, largado lá no fundo lá do calabouço, o profeta, um homem de Deus. E lá de Israel, lá do calabouço, lá de onde ele estava, ele ouviu falar que o povo que tinha sido levado em cativeiro, ele estava se comportando de uma determinada maneira. E quando aquela notícia chegou aos ouvidos dele, porque aqueles homens lá na terra onde eles tinham sido levados em cativeiro, eles diziam, não, esse cativeiro aqui vai ser rapidinho, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo e vai nos livrar disso rápido, vai nos tirar dessa situação, então não vamos nem esquentar a nossa cabeça, vamos ficar aqui, vamos cruzar os nossos braços, porque o Senhor vai nos tirar dessa situação, esse império vai cair e rapidinho nós vamos voltar para a nossa terra. E quando essa notícia chega no coração do profeta, chega no ouvido do profeta, lá no calabouço onde ele estava, ele então resolve escrever uma carta para aqueles homens, para aquelas pessoas. E no teor daquela carta, então, ele dá algumas determinações, algumas orientações, algumas direções. E eu aprendo com essa carta algumas lições que eu quero compartilhar com você nessa noite. Versículo 4 diz assim, acompanhe comigo aí, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu, o Senhor, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. A primeira lição que eu entendo, que eu aprendo, em tempos de mudança, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempo onde as coisas acontecem de uma forma que contrariam a lógica, contrariam a minha vontade, contrariam o meu bem-estar. A primeira lição que eu aprendo com esse texto, aprenda a enxergar a soberania de Deus e floresça onde você foi plantado pelo Senhor. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, olha, aprenda a enxergar a soberania de Deus. E floresça onde você foi plantado. Nesse versículo 4, é interessante que o profeta Jeremias, ele diz, o Senhor disse, eu os deportei. Entendam que o cativeiro, esse exílio, foi proposital. O Senhor planejou. O Senhor quem pensou, foi o Senhor. Apesar de eles estarem sofrendo, apesar de ser um momento de crise, um momento de dificuldade, porque ninguém gosta de passar por um momento de luta. Quem gosta de passar por um momento de luta aqui, diga amém. Ninguém gosta, irmãos. Me surpreenderia se alguém falasse amém, porque ninguém gosta, mas existem momentos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar aquilo que se plantou, há tempo de rir, há tempo de chorar. E cada um desses tempos na nossa vida foram planejados por Deus, porque Deus, Ele tem propósitos na minha vida e na sua vida. Então entenda que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de mudanças, aprenda a enxergar a condução soberana de Deus. E floresça onde você foi plantado. Versículo 5 diz assim, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. O que ele estava querendo dizer aqui, olha, ao invés de ficar reclamando dessa situação, ao invés de ficar reclamando desse momento que vocês estão vivendo, ao invés de ficarem reclamando da terra para onde vocês foram levados, não é a casa de vocês. Vocês não estão no conforto do lar de vocês. Vocês não estão adorando a Deus no templo em que vocês gostavam tanto de estar. Eu sei que tem pessoas aqui assim, talvez você não esteja no lugar onde você queria estar. Talvez você esteja trabalhando no lugar onde você não gostaria de estar trabalhando. Talvez com pessoas com quem você não gostaria de estar. Talvez você tenha sido plantado por Deus numa família que você não gostaria de pertencer. Talvez você tenha um pai e uma mãe, pessoas difíceis. E quando você olha para a pessoa lá do teu vizinho, a pessoa que mora do seu lado, você vê a família dele, você fala, poxa, eu não podia ter nascido nessa casa.
Eu não poderia ter nascido nessa família, irmão. Aprenda a enxergar a condução soberana de Deus na sua vida e aprenda a florescer onde você foi plantado pelo Senhor. Se Deus te plantou lá no seu trabalho, dê frutos naquele lugar. Se Deus te plantou naquela família que é difícil, com pessoas difíceis, aprenda a florescer naquele lugar. Se Deus te plantou nessa igreja, aprenda a florescer nesse lugar, independente das lutas, independente das dificuldades, independente das circunstâncias, aprenda a florescer nesse lugar, porque foi Deus quem te plantou. Agora é importante a gente entender o seguinte. É importante a gente entender, será que foi Deus quem me plantou? Aqui nesse lugar ou em qualquer outro lugar. Porque às vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida e às vezes a gente bate a cabeça. Em determinados lugares, às vezes a gente bate a cabeça, a gente está ali, se esforça, as coisas não acontecem, as coisas não estão acontecendo por causa de decisões erradas que nós tomamos na vida. E aí é o momento de você refletir, é o momento de você pensar se você está fazendo a coisa certa, se você está no lugar onde Deus te plantou. Mas se você está no lugar onde Deus te plantou, floresça onde você foi plantado por Deus e aprenda a servir a Deus por obediência. A gente aprende, eu costumo dizer lá para o pessoal lá de Vista Alegre, lá no Rio de Janeiro, a gente tinha um grupo de evangelização lá, e lá no Brasil eu era coordenador nacional de uma missão de treinamento em evangelização. E a gente dava treinamento em várias igrejas no Brasil. Ia pelo Brasil afora dando treinamento e em um dado momento lá do treinamento a gente perguntava para as pessoas, por que você evangeliza? Por que você fala de Jesus para as pessoas? Por que você compartilha o Evangelho? A gente ouvia todo tipo de resposta possível. As pessoas diziam assim, eu evangelizo por amor às pessoas. Eu evangelizo, eu falo de Jesus porque eu amo a Deus. Eu evangelizo porque eu não quero que as pessoas vão para o inferno. E vários tipos de resposta que a gente ouvia. Essas razões, essas motivações são muito boas, são muito nobres, mas é importante a gente entender que são razões baseadas naquilo que eu sinto. E eu perguntava, e no dia que você parar de sentir amor pelas pessoas, você vai parar de falar do amor de Cristo para elas? E no dia que você estiver num momento de crise de fé, você está passando uma crise lá no teu relacionamento com Deus, você vai parar de falar do amor de Cristo? É importante a gente entender que eu preciso servir a Deus por obediência. Servir a Deus por obediência é muito mais do que servir baseado nas minhas condições emocionais. Eu floresço onde eu fui plantado por Deus, independente das circunstâncias, porque eu entendo que eu sou servo de Deus, Ele é meu Senhor, e eu preciso obedecê-lo por isso. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida, aprenda a enxergar a ação soberana de Deus e floresça onde você foi plantado. Versículo 6 diz assim: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quando tudo parecer fora de propósito, mantenha viva a esperança. Fala isso para a pessoa que está do seu lado aí, olha. Quando tudo parecer fora de propósito, mantenha viva a esperança. O que Jeremias estava querendo dizer para esses homens e para essas mulheres, eles cruzaram os braços, eles não estavam no lugar onde eles queriam estar. E ele falou, olha, multiplicai-vos aí, casem-se, vivam as suas vidas, tenham filhos, multiplicai-vos nesse lugar, não vos diminuais. Sabe o que ele estava querendo dizer? Casar, ter filhos, significa esperança no futuro. Ele estava dizendo para aquelas pessoas, ao invés de vocês se tornarem estéreis nesse lugar, ao invés de vocês se tornarem céticos, ao invés de vocês se tornarem frios, continuem plantando a semente, continuem frutificando, mantenham viva a esperança no Senhor. Mantenham viva porque foi o Senhor quem levou vocês até esse lugar. O Senhor no tempo dele vai tirar, mas enquanto vocês estiverem aí, continuem plantando a semente. Continua plantando a semente lá no seu trabalho. Você que tem trabalhado, você convive às vezes com pessoas difíceis, continue plantando a semente naquele lugar. Talvez você tenha um marido, uma mulher, uma pessoa difícil, um homem, uma mulher que ainda não se converteram, não estão aos pés do Senhor. Continue, mantenha viva essa esperança, continue lançando a semente, continue plantando essa semente. Eu não sei que tipo de dificuldade você vive na sua vida, eu não sei que tipo de problema você está enfrentando na sua vida, e às vezes são lutas, são dificuldades que você enfrenta, que a fé, aquela fé das promessas que Deus te fez um dia, elas começam a
a escorrer pelos seus dedos como areia. Mas a palavra de Deus diz que aquele que semeia com lágrimas vai voltar com júbilo, ele vai voltar com alegria, trazendo os feixes. Então continue lançando a semente, mantenha viva a esperança. Era isso que ele estava dizendo para aqueles homens e para aquelas mulheres. Mantenham viva essa semente, essa esperança que vocês têm no coração, porque Deus fez promessas para vocês. E quando Deus se compromete com alguém, querido, Ele vai levar até o final, entenda isso. Quando Deus ele se compromete com a sua palavra, Ele vai levar aquilo até o final, porque Deus é um Deus de promessas, e Deus é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, olha, querido, mantenha viva essa esperança, porque Deus é um Deus fiel, é um Deus fiel, é um Deus fiel. Uma vez eu estava lendo um livro de um homem chamado Brennan Manning, e aquele homem ele falava da história de um homem chamado Dominique, e esse homem francês, um homem de Deus, ele resolveu dedicar a sua vida. Tinha uma praça ali na França, ali nos arredores, ali em Saint-Rémy, onde se reuniam drogados, dependentes químicos, pessoas de todo tipo, né, de perversidade, tudo que era de ruim acontecia ali, e aquele homem sentiu-se movido por Deus a gastar a sua vida com aqueles homens e com aquelas mulheres. Os companheiros do Dominique falaram: rapaz, você vai perder seu tempo ali, a gente que não quer nada, a gente que só quer usar droga, a gente que vive uma vida de perdição. Mas ele tomou aquela iniciativa, aquela decisão de lançar a semente naquele lugar. E durante anos de trabalho, durante os últimos anos da sua vida, porque Dominique ele tinha um câncer que fatalmente o levaria à morte, ele resolveu, no coração dele, dedicar a vida que restava a ele, aquelas pessoas. E foi plantando a semente. E muitas vezes sem ver resultado daquilo que ele estava fazendo. As pessoas falavam: rapaz, resta pouco tempo de vida, vai curtir esse momento com a sua família, vai passar esses últimos anos de vida com aquelas pessoas que te amam, que querem estar perto de você. Mas aquele homem resolveu investir naquelas pessoas. Passaram-se alguns anos, Dominique morreu. E no enterro dele, mais de 7.000 pessoas estavam ali para celebrar a memória de um homem que tinha abençoado a vida delas. Aquele homem nunca... Um dia ele vai poder contemplar o legado que ele deixou, mas enquanto ele lançava a semente, enquanto ele estava ali gastando a vida dele, ele não tinha dimensão, não tinha noção daquilo que ele estava fazendo, de como ele estava abençoando. Enquanto você caminha, enquanto você semeia, você não tem a noção do legado que você está deixando para trás, mas mantenha viva essa esperança, mantenha viva e continue lançando a semente, porque Deus no tempo dele vai te dar uma colheita abençoada, em nome de Jesus. Versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Terceira lição que eu aprendo com esse texto: se as circunstâncias tornarem-se contrárias às suas expectativas, as circunstâncias se tornarem diferentes daquilo que você esperava, como é que as coisas iriam acontecer? Se as circunstâncias se tornarem contrárias às suas expectativas, tome a iniciativa e decida amar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: amar é uma decisão. Fala para ela: amar é uma decisão que você precisa tomar. Amar alguém é muito mais do que um sentimento. E o que ele está querendo dizer aqui: olha, vocês estão num lugar onde vocês não gostariam de estar, é verdade, mas orem pela paz desse lugar, escolham, resolvam no seu coração, porque eu sei que vocês amam a sua terra natal, eu sei que vocês amavam a sua cidade, eu sei que vocês amavam a sua casa, então decidam amar essa terra, orem por essa terra e façam com que esse lugar se torne o seu lar, porque na paz dessa cidade vocês encontrarão a paz. Se as circunstâncias não estão aí a favor de vocês, se vocês está contrário àquilo que vocês esperavam, decidam amar essa terra e transformem essa terra através do seu amor, através do seu comprometimento. Ao invés de cruzar os braços, ao invés de dizer que não tem mais jeito, saiam da paralisia. É isso que ele estava querendo dizer aqui. Vençam a indiferença. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Enquanto eu estava lá no Brasil e surgiu esse desafio missionário, irmãos, eu tinha uma vida estabelecida. Eu lá no Brasil tenho a formação, eu era médico dentista, trabalhava lá como dentista. Tem pessoas que ali me amam, minha família me ama.
Minha igreja local me ama tremendamente, eu amo a minha igreja local. Hoje essa é a minha igreja local e eu decidi amar essa igreja local. Eu decidi amar a vocês, eu tomei essa decisão. Eu tomei essa decisão quando deixei tudo para trás. Eu falei, eu quero amar aquele povo, eu quero amar aquela terra, assim como eu amo o Brasil. Eu quero amar Portugal, eu quero fazer com que essa terra seja minha terra. Quero fazer com que essa casa seja minha casa. Decida amar, se as circunstâncias não estão de acordo com as suas expectativas, tome a iniciativa, decida, resolva no seu coração amar mais ao seu marido, decida no seu coração amar mais os seus filhos, decida no seu coração amar os seus vizinhos, decida, resolva, mas ele é uma pessoa difícil, ele é uma pessoa complicada. O bairro onde eu moro, ali, a freguesia onde eu moro é uma freguesia complicada demais, as pessoas são difíceis de se lidar. Decida amar essas pessoas, porque na paz daquele lugar vocês terão paz, decidam amar. E quando você decidir amar aquelas pessoas, a ponto de dar a sua vida, o seu tempo por elas, você vai começar a ver coisas acontecendo ali que você não esperava que acontecesse. Você vai começar a ver pessoas sendo transformadas de uma forma como você nunca imaginou. Decida, resolva no seu coração, é isso que ele estava querendo dizer aqui. Resolva no seu coração amar. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi mantido como escravo, José foi preso. José ficou no Egito, passou um aperto terrível. Ele tinha todas as razões do mundo para odiar os seus irmãos, a sua família, e não querer nem olhar mais para eles. Mas quando ele os reencontrou, ele decidiu abençoar, ele decidiu perdoar, ele decidiu amar, o coração dele estava comprometido com isso. Que você tenha esse mesmo coração, que você tenha essa mesma decisão no seu coração, de amar as pessoas que estão ao seu redor, de amar, por mais que elas sejam difíceis. Irmãos, eu sou uma pessoa difícil, que você possa decidir nessa noite me amar, porque eu decidi amar vocês, amém? Versículo 8 a 11 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quarta e última lição que eu quero compartilhar, que eu aprendo com esse texto nessa noite. Eu sei que cada um aqui tem planos, tem alvos e tem propósitos. Eu sei que cada um aqui tem sonhos. Cada um aqui tem projetos. Cada um aqui, você tem sonhos. Você que veio do Brasil para cá, você que veio de São Tomé para cá, você tem sonhos no seu coração. Você que nasceu aqui, você tem sonhos no seu coração. Você que nasceu nessa terra, você tem sonhos, você tem projetos no seu coração. E às vezes, esses sonhos, esses desejos, esses projetos são plantados por Deus no nosso coração. No meu coração, no seu coração, são planos e propósitos de Deus. Mas a gente precisa entender que Deus, o relógio de Deus não é igual ao meu relógio. Não bate no compasso nas minhas horas. Deus, ele tem o tempo dele. Deus, ele tem os projetos dele para mim e para você também. E às vezes esses projetos que Deus tem para mim e tem para você são diferentes daquilo que ele planejou. Você tem sonhos, mas ele tem outros sonhos para você. A quarta e última lição que eu quero compartilhar com você nessa noite, que eu aprendo com essa carta do profeta Jeremias, é que tanto quanto atingir essas metas, tanto quanto atingir esses alvos, tanto quanto atingir esses sonhos que você tem no seu coração, aprenda a valorizar o processo de Deus na sua vida. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: olha, Deus tem um processo. Deus, ele tem um processo na sua vida. Aprenda a valorizar, a entender esse processo. O processo que ele tem. No versículo 10 ele fala: olha, depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Sabe por quê?
porque eu tenho planos a teu respeito, eu tenho planos de paz e não de mal, para dar a vocês um fim maravilhoso. Eu tenho um plano maravilhoso para a vida de vocês, mas entendam que esse projeto vai se concretizar no tempo que eu determinei, pela minha soberania. Eu já determinei, já marquei a data, esse momento vai acontecer, mas enquanto não acontece, aprenda as lições que eu quero ensinar para vocês nesses 70 anos. Aprendam essas lições. Porque durante esse processo aqui tem coisas que eu quero tratar com vocês. Ao invés de reclamar da demora no cumprimento das promessas, aproveite a jornada. Aproveite a jornada. Talvez você esteja aí nessa caminhada já há algum tempo. Você esteja esperando pelo cumprimento das promessas de Deus já há alguns anos. Mas entenda que isso é um processo de Deus. E Deus ele trata de uma forma individual. Deus ele trata de uma forma única, comigo e contigo. É diferente, são escolas diferentes. Deus ele tem uma escola diferente para mim, porque existem coisas em mim que precisam ser tratadas, que não tem em você. Só que Deus ele está tratando. Deus ele está tratando de mim, está tratando de você. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, olha, Deus está tratando de você. Deus ele tem um propósito contigo, Deus ele tem um propósito comigo. Aprenda a valorizar o processo de Deus. Às vezes é uma estrada dolorosa. Às vezes é uma estrada difícil, às vezes é um caminho espinhoso, mas você pode ter certeza que por mais que você ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor é contigo e já tem uma mesa preparada para você lá na frente, na presença dos teus adversários. Entenda isso, entenda isso. O teu Deus é um Deus que te ama demais, Ele tem planos de paz e não de mal. Aprenda a confiar, a esperar no Senhor e no tempo dEle, essas promessas que Ele fez vão se cumprir. Aprenda a enxergar a soberania de Deus. Floresça onde você foi plantado. E quando tudo estiver fora de propósito, mantenha viva a esperança nas promessas que Deus te fez. E ainda que as circunstâncias se tornem contrárias às suas expectativas, decida amar. Decida amar. E valorize aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. E quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar e Deus vai mover os céus. Deus vai mover. Vou levar meus problemas pra Deus.
te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu amparo, Senhor.
E assim, meu querido ouvinte, minha querida irmã, meu querido irmão, terminamos mais um programa podcast Deus Procura de Portugal. Quero relembrar-te os nossos contactos que poderás utilizar para fazer um pedido de oração, contares o teu testemunho, fazer um pedido musical. Podes então falar connosco enviando-nos um e-mail para radiodeuprocura@gmail.com, lembrando que neste caso não tem o hífen. Podes utilizar o Facebook, que é o facebook.com/deusprocura-te.portugal, já com o hífen. E tens também o nosso contacto Skype, que é o Rádio Deus Procura-te, que, tal como o endereço de correio eletrónico, também não tem hífen.